Escutei boatos que o Redcast, na verdade, é do MBL. E eu vou contar aqui acontecimento por acontecimento para você mesmo tirar a sua própria conclusão de uma teoria que não é só minha, porém eu também me afirmo. Eu ponho 90% de chance. E isso é um caso que eu já desconfio há quase um ano. Então eu vou contar aqui tudo para vocês. Esse vídeo vai ter nomes grandes. Nós vamos falar do Redcast, nós vamos falar do MBL, nós vamos falar principalmente sobre um dos caras mais inteligentes do Brasil, o Ryan Santos, que também é sócio do Redcast, e também o Júnior, do Redcast, que pelo jeito também tem uma treta ali com o Nando Moura, e não era nem por conta de MBL, pra vocês terem noção. Então eu vou contar tudo pra vocês esse vídeo, desde o seu princípio, desde o Ryan começando a falar com o MBL, até eles chegarem a fazer reunião, até o MBL tá em... Cara, toda semana... Eu vou contar tudo. Até o host, ou co-host ali do Redcast ter virado do MBL. Então, me chamo Henry. Bem-vindo a esse canal que eu falo de política, porém sem um lado. Para mim, eu tenho direito e dever como cidadão de cobrar políticos. E eu ligo uma câmera aqui todos os dias para cobrar o que é meu de direito e o que é meu de dever. Infelizmente, eu tenho alguns desafios, às vezes, ao eu exercer o meu trabalho de cidadão, vem outros cidadãos me criticar por eu estar simplesmente cobrando alguém, e não é às vezes nem por princípio, não é ele é a favor ou contra o aborto, são por acontecimentos mesmo que vieram a acontecer e tem uma consequência negativa, ok? Então se você se interessou sobre isso, por favor se inscreva aqui embaixo. E eu queria começar esse vídeo falando sobre o Ryan Santos, pois toda a minha teoria que o Redcast foi ali, tem parte que é do MBL, que eu acho que eles compraram parte, tudo isso começou com o Ryan Santos, cara. Então, antes de eu entrar nesse tópico MBL, eu queria falar um pouco do Ryan. Cara, o Ryan, de verdade, eu considero ele um dos homens mais inteligentes do Brasil, sem dúvida, um dos, mais estudados aí, bem-sucedidos aí, eu acho que deve ser um dos negros aí, top 10 mais ricos do Brasil. É um cara zica, e pra ser sincero, ele foi a primeira inspiração pra eu criar esse canal. Sério mesmo, primeiro que eu e o Ryan, querendo ou não, a gente tem muito em comum, e não me julgue, deixa eu explicar por quê. Cara, primeiro que nós dois viemos de família bem-sucedidas. Meu pai é dono de empresa, o pai dele era dono de avião, era piloto de avião. Depois, cara, nós dois somos dois caras muito viajados. Ele já foi para mais de 100 países, e eu agora com 21 anos, eu já fui para 19 países e 13 deles eu fui sozinho, justamente para solo trip. Então nós dois, cara, quando eu conheci ele, comecei a ver o conteúdo do Ryan, cara, eu vi ele contando história de hostel, contando história de gringa, contando história dos países, caralho, eu já fiz boa parte dessas coisas, tá ligado? Um dia até, eu tenho um amigo meu que tem o livro dele, Primeiro Milhão, e aí, cara, ele me emprestou por um tempo, eu li alguns capítulos ali, e ali logo no começo do livro ele já fala que a pessoa, o menino vira homem, cara, quando ele começa a viajar sozinho pelo mundo, fazer solo trip. E eu não podia concordar mais, cara. Que eles dão um exemplo de o cara tá ali num almoço ou numa janta, comer sozinho, é o estágio inicial de tu conseguir ter uma independência pessoal. E quando o cara chegou no ponto de ir viajar sozinho por escolha, porque ele chegou a um nível de independência pessoal total, e ele não precisa mais de ninguém da vida dele. E aí eu vi esse cara, com histórias muito parecidas com a minha, cara, que pega gringa, que viaja pra caralho. Nós dois fizemos caminho de Santiago Compostela, eu fiz 2, o do Porto, de Porto a Santiago Compostela, lá em Portugal, e também eu fiz de Lyon, caminho francês, mas eu comecei em Lyon, fui até Santiago, e aí eu pensei, caralho, esse cara aí tem 30 e poucos anos, porque eu conheci ele, cara, no final do ano passado. Esse cara aí tem 30 e poucos anos, tem filha, já é milionário, e ele todo dia liga uma câmera pra ficar falando sobre alguma história da vida dele. Eu podia fazer isso. E se você entrar num dos primeiros vídeos do canal, era uma pegada muito filosófica, ou contando de uma viagem minha, ou de uma experiência minha da minha vida. E depois eu fui segmentando o canal. Enfim, no final do ano passado, no começo desse ano, eu acompanhava bastante o Ryan. E eu me lembro que ele foi lá e ele já tinha falado que ele era o sócio do Redcast ali na época, porque eu acho que tinha uma época que ele escondia. Ele foi lá e botou o Mamãe Falei, ele foi fazer um podcast com o Mamãe Falei. E na época eu também gostava do MBL. Então eu fui ver esse podcast e, cara, foi um podcast super fluido. Primeiro que eles não ficaram apegados em política, nem em Bolsonaro, nem em Lula, nem em MBL.
Era tipo, parecia que dois manos estavam conversando ali sobre, porra, a história ali de cada um, e daí o Ryan convidou o Mamãe Falei pra ir viajar com ele, comer uma ucraniana, papapá. Foi um puta de um podcast legal, uma energia boa, com duas pessoas que eu gostava muito na época, porque hoje em dia você sabe as minhas diferenças que eu tenho com o Arthur Duval. E aí, no outro dia, o Ryan posta um vídeo fazendo um veredito sobre o podcast e falando o que ele achava do MBL. Que, cara, pra vocês terem noção, eu já usei isso em reunião. Juro, eu já usei isso em reunião da empresa. Que eu tava falando com um fornecedor, e aí o fornecedor, ele chegou com um agente de AI super preparado, super fudido, e ele falou, uma demanda que tu leva 2 semanas para finalizar, eu finalizo em 6 horas com uma AI que analisa todo o teu banco de dados, e papapá, eu, puta que pariu. Cara, eu achei isso muito legal, e cara, isso aí foi uma coisa 100% que eu vi o Ryan falando, eu botei no... Que bom que ninguém sabia ali, eu falei, cara, eu achei isso muito legal, mas pra mim isso... Alguém aqui é do Rio, na reunião, era online, né, era em vídeo. Porque pra mim isso me parece valete. Você sabe o que são valete? E o pessoal, não, valete é aquela mina que tu tá ali no bar, tu tá ali trocando ideia, falando no ouvido, dá um beijinho que outro, convence a chegar na tua casa. Quando tu tira o vestido dela, tem uma pica desse tamanho aqui te esperando. Falei, cara, tu tá falando que eu vou melhorar toda a minha operação botando uma AI e uma coisa que demora 2 meses, 2 semanas, eu vou finalizar em 6 horas, só analisando o meu banco de dados? Cara, desculpa. Mas foi isso que o Ryan falou no MBL. Ele falou, cara, o MBL é aquilo, porque eu acho que ele tinha pego o livro amarelo, leu umas valete lá. E aí ele foi lá, pô, aparece uma mina que o cara tá ali pegando, quando vai pra cama tem uma pica desse tamanho. E, cara, o pessoal do MBL, cara, seguindo a regra como eles são, né? Ou tu tá com a gente ou tu tá contra a gente. Não tem concordar em discordar, não tem uma opinião. Tu não pode dar uma opinião boa sobre o partido sem ser concordando, senão vai vir uma patrulha ideológica, vir te xingar, os caras vão te chamar de tudo quanto é coisa. Você sabe, é só vocês virem aqui nos meus vídeos aqui falando do MBL, que é um absurdo. Renan Santos também ficou puto, cara, porque eu me lembro, cara, um clipe que eu vi do Renan Santos, ele falando, porque o Renan, ele se porta como se ele fosse um intelectual, né? Eu não gosto do jeito que esse Ryan tá falando do movimento, eu não gosto que ele fale que o MBL é uma mulherzinha. E o Arthur Duval, no outro dia, fez um vídeo sobre o Ryan, falando, cara, ontem eu fui lá no podcast do cara, o cara me tratou super bem, me convidou pra viagem, daí no outro dia ele fez um vídeo xingando o MBL, falando que tem traços de travesti que vão querer te enganar. Que Ryan, cara, 100% isso, cara. Eles traíram 100% do discurso histórico dele. Começou usando o fundão eleitoral. Que aí quando tu vai olhar ali, tintim por tintim, 41 mil reais em caixa de papelão. 41... Ai, mas é porque foi um kit político. Foda-se. 41 de dinheiro público. Que o pagador de imposto no remédio tem que pagar pra esses filhos da puta conseguirem se eleger e pegar mais dinheiro e se gabar. Ah, eu podia ter mamado mais. Cara, foi lá 41 mil reais em caixa de papelão, cara. Diz que daí tu vai ver, fizeram 2 videoclipes, 90 mil reais, ridículos. Um pra Amanda e outro pro Renato Batista. Pra quem foi a produtora? O irmão do dono do movimento, Renan Santos. Eles foram a produtora do videoclipe que eles mesmos pagaram com dinheiro público, 90 mil reais. Daí tu vai ver o videoclipe, é um videoclipe gravado com iPhone e com uma edição de tela verde, irmão. Tela verde. Tipo, ridículo. Depois começaram a investigar cada vez mais. Guto Zacarias, 22 assessores dentro do seu gabinete. Puta que pariu, mas não era o MBL que era a favor da redução do Estado? E aí foram lá e acharam gente que tá dentro do gabinete de Guto Zacarias, cara, sendo amigo de nazista ali. Puta que pariu. Agora começaram a passar pano pra nazista também. Passar pano, não tô chamando eles de nazista, tô falando que eles começaram a passar pano. Não, esse cara aqui, mesmo sendo amigo do Vic Vanilla, tá com a gente, foda-se. Depois, a Amanda Vettorazzo briga lá com a Zoe Martinez, uma mãe de família faz um vídeo, cara, a Kamikaze, que aliás eu botei esse vídeo no canal no dia. Eu peguei meu iPad e mostrou. Vai lá, faz uma AI das duas brigando, a Amanda não gostou, processou uma cidadã. Depois de 2 semanas depois, os caras virem e falar, não, vamos botar uma lei que o político não pode processar cidadão. Daí eu falei isso num vídeo, vem um cara do MBL, ele me fala, não, mas na lei não se enquadra esse processo da Amanda, mas é óbvio, né, foi articulado pelo Kim Kataguiri,
Pelo amor... Então, assim, ó, a Rayan estava certo, cara. Eles são uma mulherzinha bonitinha que tu dá beijinho no bar, que tu chega em casa, tem uma piroca desse tamanho. Os caras já estão se vendendo pro sistema antes de entrar dele, botando toda a família ali, a estrutura familiar de todas as cabeças dos movimentos dentro do partido, cara. Ali na estrutura do partido, cara. Pelo amor de Deus, cara. Daí eles já põem fundão eleitoral pra lanche... Não, para fundo partidário pra lanchinho, fundão eleitoral de 500 mil reais pra cada um. Eles são exatamente a mulherzinha bonita que tem uma pica te esperando ali embaixo. Então, Rayan estava certo, cara. E isso foi lá e irritou todo mundo do MBL. E, como eu falei, o Renan Santos fez um vídeo criticando, depois foi o Arthur Duval, fez um vídeo criticando, e depois, passou de um tempo, eu vi o Rayan, cara, cada vez mais comentando, pô, mas esse livro amarelo é legal. Meu, puta que pariu, cara. O Rayan, ele era bolsonarista, daí ele foi pro MBL, cara. Puta que pariu, cara. Tipo, um é tão ruim quanto, sabe? E aí eu comecei, não, esse livro amarelo é legal, as propostas, eu ouvi ele falando, as propostas do MBL é legal. E aí, cara, um dia eu tava no meu Twitter, passando, quando eu vi um vídeo numa sala de reunião, e aí o Rayan posta o tweet assim, reunião anual da empresa, com ele, com o Dentinho lá, o Júnior, o Renato Batista, né, a baleia da caixa de papelão, o Renan Santos e mais um carinha lá que faz as lives dele. E eu, puta que pariu, cara. E eu juro, eu não sei onde, eu não sei se apagaram. Eu vi, ou algum tweet, ou algum vídeo do Rayan, ele comentando que falou, vem de parte do Redcast para o MBL. Eu me lembro de ter visto isso. Agora tá todo mundo negando, tá todo mundo falando que não. Mas assim, ó, sem dúvida, se eles não estão ali com participação, aquilo ali virou cabo eleitoral do MBL. Sem dúvida. Até porque um dos co-hosts, que é o Enguilhel, resolveu agora se candidatar. Ano que vem vai querer ser deputado estadual, cara. Vamos ver se ele vai caber lá dentro da Câmara. Mas aí, um dos co-hosts é o Enguilhel, que toda vez, cara, eu fui ver como é que é o podcast, que estava o Tiff e o Monark junto com esse Júnior aí. E, não, na verdade, o Enguilhel não quis ir falar com o Chifre. Foi outro que tava o Enguilhel e o Monark. E, cara, toda vez que ele faz questão de defender o MBL. Como co-host, gente, olha só, comunicação, e o Rayan, que é um puta comunicador, um dos maiores do Brasil, deve saber disso. Comunicação não é o que a gente quer dizer, é o que as pessoas entendem. Quando o Júnior, que é o host principal, fala que ele vai no MBL, vai lá, fala ao vivo que ele vai votar no Renan Santos. Daí vai o co-host, o engenheiro Léo, vai lá falar que vai ano que vem entrar no Partido Missão e concorrer pelo Partido Missão. Daí, cada vez que tu vê um vídeo diferente ali do Redcast, ou tem Arthur Duval no meio, ou alguma outra pessoa do MBL. O que as pessoas vão achar, cara? Que assim, ó, se o Redcast não for do MBL, cabo eleitoral ele é, sem dúvida. Porque quem não é do MBL ali dentro? O Rayan tá compactuando com o MBL. O Júnior fala abertamente que vai votar em Renan Santos. O Enguilhel fala abertamente que vai se eleger por meio do MBL. Toda semana os caras fazem vídeo com o Arthur Duval lá dentro. Vão achar o quê? E aí, se acham alguma coisa, acham ruim? E aí eu fui ver um vídeo do Marcelo. Esse vídeo aqui, porque eu vi um vídeo do Marcelo Brigadeiro, foi o primeiro vídeo que eu vi dele na vida, pra vocês terem noção. Foi falando que o Redcast pode ser do MBL. E aí, cara, obviamente, o Marcelo Brigadeiro é outro que vive grudado nas bolas do MBL. Ele falou, não é, tá louco. Mas, cara, todo mundo que juntar ali as peças do quebra-cabeça chega à conclusão que, se não é do MBL, é cabo eleitoral do MBL. Ah, mas a gente chama todo mundo e só vem os caras do MBL. Olha, cara, desde que eu nasci, eu vi político mentindo. Eu vim de família de empresário. Eu sei o que é tu não mentir, mas tu transformar uma informação. Ah, cara, por favor, tá bom. Talvez ali no quadro societário, talvez não tenha. Mas, cara, é óbvio. Daí veio aquele Júnior lá. E esse Júnior, cara, que eu falei que é o Dentinho, né? Porque... cara, eu gosto muito desse cara, pra ter noção. O Redcast antes, eu conhecia como uma piada, que era Red Pill, era o cara, tinha um careca lá e o Júnior, e eu achava que os dois que estavam lá eram uma piada. E aí depois eu fui ver agora o podcast com o Monark e com o Chif, com o Chif ou com o Enguilhel, algum dos dois, porque eu vi os dois, e cara, eu gostei pra caralho desse Júnior.
Eu chamei ele de Dentinho porque ele tem um sorrisão, né, cara? Mas eu gostei pra caralho dele. Pra mim, ele é um cara que, pelo que eu já vi o resto falando, é um cara batalhador ali. Ele tá com um podcast de 400 mil inscritos, que tem, cara, já tem uma audiência bem legal. O conteúdo é bem legal e é um podcast muito bem segmentado. Tu consegue ver isso. E é um podcast do segmento que eu gosto, tá ligado? Infelizmente falam muito do MBL, mas, pô, vai lá Monark, vai lá Tiff. O pessoal do MBL eu gosto de ver falando, independente de eu discordar deles. Então, é um segmento que eu gosto, os caras estão fazendo muito bem o planejamento. Dá pra ver que esse Júnior se esforça e dá pra ver que, cara, eu achava que ele era um incompetente antes. E aí eu fui ver um vídeo do Engenheiro Léo com o Monark e o cara começou a contribuir. Não foi nem com o Monark. Olha como é que eu vejo o Redcast, né? Foi com o Rui Costa, o cara do PCO. O Júnior tava contribuindo com informações tão ricas quanto o Monark e esse Rui. Caralho, mano. Eu pensava que esse maninho aí ficava fazendo palhaçada só e os outros podcasts que eu vi do Redcast, ele ficava quieto. Caralho, agora ele tá contribuindo e muito. Eu realmente gostei do cara. Mas até ele agora começou ele 100% vendido pro MBL. Eu vou votar no... Porra, eu vou votar no Renan Santos ano que vem, cara. Falou que vai votar 100% no Renan Santos. E outra, cara, não é do MBL o Redcast. Cara, semana passada eles estavam fazendo treta, o Redcast agora, não é nem o MBL, estavam fazendo treta com o Nando Moura, que é o único cara que bate ativamente, de forma certa, no MBL. Vocês perceberam isso? Que o Nando Moura, e ainda foi por um motivo idiota, eu fui ver os cortes ali pra vir fazer esse vídeo. E é tipo, não, o Júnior ficou puto porque ele não comentou que era o Redcast. Cara, isso é normal, cara. É a mesma coisa, velho. Tu comentar ali num corte do Fantástico e tu não mencionar a Rede Globo, tá ligado? Desculpa, ali o tema do vídeo do Nando ali, porque assim, ó, o Nando fez um vídeo reagindo ao Pablo Marçal lá com versus 30 pobres. Que, cara, o Pablo Marçal é um palhaço, né? Aquele vídeo ali é bom pra tu ver, pra tu rir e tu se irritar. Mas o Pablo Marçal é uma pessoa horrenda. Graças a Deus ele tá inelegível e que ele nunca mais concorra a nada. Porém, o Nando Moura foi lá, falou que ele foi copiado do Flávio Augusto, que sim, cara, ou se inspirou aqui, enfim, mas o Flávio Augusto faz 1 bilionário contra 30 funcionários. Uma semana depois, uma ideia muito boa, uma sacada muito boa, uma coisa que todo empresário faz, que não é inventar, é copiar muita coisa. Cara, todo mundo acha que o mouse é da Apple, não foi a Apple que criou o mouse. Pegaram e popularizaram. Eles foram lá e fizeram com o Marçal, cara, que é um cara mais estourado ainda que o Flávio Augusto, e não viu o vídeo, deve estar melhor. Eles foi lá e ele só comentou do Marçal do vídeo, e falou que o Marçal copiou. Esse foi o argumento do Júnior ficar puto com o Nando, cara. Ele, tu não comentou do Redcast e falou que foi ideia do Marçal. Talvez não tenha sido ideia do Marçal, mas o Marçal foi. E todo mundo sabe ali que era coisa do Flávio Augusto, cara. Então assim, cara, eles arranjaram uma briga com um cara que tem um público tão fiel e tão bom como o Nando, por pouca bosta, assim, pra mim é estranho. E aí, como eu falo, todo mundo que tá ali na estrutura do Redcast compactua com o MBL. E aí os caras do MBL estão sempre lá dentro. Cara, talvez não seja do MBL o Redcast, mas é um cabo eleitoral ali, aquilo ali é onde o pessoal faz a campanha deles. E, gente, desculpa, eu não vejo como desculpa, o pessoal de esquerda ou bolsonarista não quer vir. Cara, todo mundo vai querer ir. É um podcast bom, com bastante audiência, com 400 mil inscritos, independente de eles fazerem conteúdo todo dia, que também é um bagulho meio foda, né? Todo dia tu fazer horas ali de gravação. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil que essa logo seja desculpa, ainda mais para todo host, co-host e participante especial, tudo ser do MBL. E quando vai alguém que não é do MBL, fica Júnior e fica Enguilhel ali. Não, mas o MBL que é isso, viu, cara? Eles defendendo censura ali, cara. O Enguilhel ali defendendo censura. Não tem que deixar comunista, nem socialista, nem fascista falar. Cara, assim, ó, de um jeito muito idiota, tá ligado? E essa lei do MBL totalmente idiota, contra a liberdade de expressão, que a gente luta por anos. O próprio Rayan já foi perseguido pelo Alexandre de Moraes, perdeu o seu canal no YouTube para hoje em dia ter um podcast que vai em Guilherme falar não, tem que criminalizar o socialismo, o comunismo e o fascismo, o nazismo. Cara, pra tu enquadrar fascista
e tu calar metade do povo brasileiro, é 2 pitacos com o judiciário que a gente tem. Mas, e pra mim parece tão óbvio. E pra políticos estudados e que fazem isso o dia inteiro, não parece, cara? Os caras passam o dia inteiro trabalhando com isso. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho projeto paralelo, e quando eu tô num carro eu ligo uma câmera, e pra mim parece tão óbvio. Como é que pra eles não parece, gente? É de se irritar. Enfim, o vídeo foi esse aqui. Eu acho que basicamente, eu acho que seja. Se não for, eu tenho assim, 70% de certeza. Se não for, é cabo eleitoral, declaradamente. E aí, cara, assim, vai de você querer ver ou não. Eu assisto o Redcast porque eu gosto. Eu gosto ali do pessoal que eles põem, independente do Júnior, seu do MBL, Enguilhel. Pra mim, esse pessoal é mais apoiador, então eu não iria vir aqui igual xingar, igual eu faço com o Renan Santos, com o Renato Batista, com o Guto Zacarias, com todo mundo. Eu não venho aqui xingar, você fala, pô, cara, por que vocês estão se aliando com esses porra, tá ligado? Já saiu da lógica de Bolsonaro, já saiu da lógica de Lula. Daí tu vai ali pro Renan Santos, não tem palhaçada melhor, volta pra antes então, cara. Porque daí vai ter algum resultado, daí a tua luta vai ter algum motivo, mas tu ficar do lado do MBL é tu pedir pra perder o teu tempo falando sobre política, tá ligado? E vai de você querer assistir ou não. Pra mim, se não é do MBL, é cabo eleitoral do MBL, ainda gosto, vou continuar vendo, mas assim, com todo esse cenário que eu fiz, pra mim é muito estranho. Muito estranho. E pra mim, talvez ali tem alguma coisa do Ryan de negócio por trás, porque o cara é genial. E não sei, eu não sei se ele ia estar ali, pô, associando o seu nome a MBL e botando os caras e tirando foto e todas essas porra aí, se não tivesse algum motivo de dinheiro por trás, cara. Porque senão, o Ryan, ele já se fudeu por política, ele já perdeu um canal por política. Vai perder o segundo, vai perder o terceiro. Eu acho que tem alguma coisa aí por trás, mas basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu. Se inscreva aí.